Olá, aqui professor Ademir Bassanese e nessa mini aula a minha missão é mostrar para você a função de backup e restore aqui dentro da tecnologia IO-Link. Então a gente sabe que numa eventual necessidade de manutenção de um dispositivo IO-Link, o mestre da rede ele pode fazer o backup e o restore dos parâmetros automaticamente. Então, imagina que esse sensor óptico aí, ele deu problema, eu tive que tirar ele da minha planta, da minha máquina, coloquei ele literalmente no lixo, eu vou pegar um sensor, um dispositivo idêntico, zerado de fábrica, vou colocar no lugar e simplesmente o mestre da rede vai fazer o backup dos parâmetros e eu não vou precisar tocar mais no sensor. Né? Se fosse um sensor normal, eu teria que instalar o sensor, ir lá e fazer o ajuste, né? Fazer o ajuste de sensibilidade, fazer o ajuste de todos os parâmetros. Imagina se for um sensor de temperatura, que ele tem que ligar uma saída digital, dar um sinal digital conforme um determinado valor de temperatura. E aí, se eu não sei esse valor, eu vou ter que correr, descobrir, ver onde está isso registrado e tal. Então, na tecnologia IO-Link, eu posso fazer com que esses parâmetros sejam gravados pelo mestre e feitos o backup automaticamente. E agora eu vou mostrar como você faz isso. Essa é uma grande vantagem dessa tecnologia. Eu vou mostrar na prática como é que você pode fazer isso. Eu já tenho uma aplicação pronta aqui com o sensor de temperatura. Então aqui eu tenho 20,8 graus Celsius, eu estou na temperatura, numa temperatura ambiente aqui, tá? Estou com o mestre da rede aqui, um mestre da IFM. Esse dispositivo está montado aqui no canal 1. Né? Então, se eu pegar o sensor aqui, vejo que ele está mostrando graus Celsius e 20,7. Se eu aquecer aqui, ele vai aumentar a temperatura e lá no meu display também vai mostrar a temperatura. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa configuração. Então, eu vou desconectar aqui, dar um logout. E aí, enquanto eu faço esse procedimento, você já pode se inscrever no canal aí, já pode deixar seu like, já pode deixar seu comentário. Vamos lá, gente. Eu estou usando aqui o Machine Expert da Schneider. Aqui, esse módulo Ethernet, ele é um módulo, esse módulo IO-Link, ele comunica Ethernet aqui com o CLP. Né? Então, eu tenho aqui o módulo Ethernet, Industrial Ethernet, o adaptador, e o IO-Link Master, ele está aqui, ó. Então, eu vou dar 2 cliques nele, vai aparecer a conexão dele aqui, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas é toda a conexão de parâmetros do protocolo. E essa configuração de restore, ela pode ser feita apenas pelo CLP. O CLP é que modifica o mestre nessa configuração. Então, eu tenho aqui algumas configuration data, tá? E aí eu tenho aqui algumas funções dos portos, algumas configurações que são feitas. E uma delas é essa. Então, aqui eu venho aqui em Validation Data Storage. Eu dou 2 cliques aqui, ó, vejo que ele não faz essa verificação, no check and clear. Então, por default, ele não faz esse restore, tá? Então, eu vou só abrir um pouquinho aqui. Ó. Então, eu venho aqui e vou escolher que eu quero que seja feito o backup e o restore automático. Tá? Então, esse é um ponto. Como eu já testei essa função, eu sei que se eu deixar só essa configuração, ele vai dar errado, ele não vai dar certo isso aqui. Por quê? Porque ele precisa saber o Vendor ID e o Device ID. Onde eu verifico isso? Aqui, ó, no datasheet, aqui, ó, o datasheet do meu sensor de temperatura. Cada fabricante dentro do consórcio IO-Link possui um código de identificação próprio. No caso da IFM, o código é o 310 e cada dispositivo também tem o código próprio. Esse sensor, o TN2115, o código dele é o 706. Então vamos lá, 310 e 706. Aqui. Vamos lá. Então, Vendor ID é o 310 e o Device ID é o 706. Muito bem. Então, eu vou salvar aqui. Eu vou fazer um login aqui. Sim. Alt F. Então, ele vai compilar agora e vai transferir para o CLP essa configuração. Dou um Run agora. Dou um Sim.
Então, essa aplicação já está feita. Agora, como é que eu vou fazer para testar isso, né? Como é que eu vou fazer para testar? Olha só. Dentro do eu vou usar o LR Device, que é um software para alterar os parâmetros do dispositivo. Veja, eu tenho aqui o AL1120, eu já estou conectado, ele já identificou o TN2115, né? E aqui eu tenho os parâmetros. Então, olha só, vou vir aqui nas configurações de exibição. Se você observar aqui, ó, ele está mostrando a temperatura em graus Celsius e o display em vermelho. Esse é o default, tá? Então, olha só, eu vou alterar esse parâmetro, tá? Eu vou alterar esse parâmetro, eu quero que ele mostre em graus Fahrenheit agora, tá? E eu quero que ele mostre em verde aqui, quero que a cor seja verde, tá? Então, eu alterei, ficou a canetinha aqui do lado, agora eu vou gravar no equipamento e ele vai alterar esse parâmetro. Então, digamos que esse seja o parâmetro default aí que eu quero. Veja, já ficou verde aqui e ele está mostrando em graus Fahrenheit, ó, 70,4 graus Fahrenheit. Tá? Então, essa parametrização, como eu falei, ela está no dispositivo e automaticamente o mestre da rede já está nele também. O que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui, ó, ao vivo. Eu vou desconectar, deixa eu voltar para a minha aplicação aqui. Ó, aqui ele continua mandando o valor em graus Celsius, né, o 21.3, porém no dispositivo ele mostra em graus Fahrenheit. Então eu vou tirar aqui, ó, eu vou desconectar ao vivo e a cores aqui. Eu vou tirar do porto 1. Eu tirei do porto 1, ó, o sensor desligou. Aqui já mostrou no meu supervisório aqui que o sensor está desconectado, né? E nessa situação ele mostra o valor 0. Agora eu vou colocar ele em outro porto aqui, eu vou colocar aqui no porto 4. Tá? Estou botando aqui no porto 4, deixa eu só segurar aqui o dispositivo. Se você não fizer uma pressão, ele não conecta esse conector M12 aqui, veja. Tá? Então ele está desconectado. Se eu modificar o porto aqui, ó, botar para o porto 4, ele vai mostrar, tá? Mas eu vou voltar para o porto 1. O que acontece agora? Por que eu botei no porto 4? Tá? Porque eu quero alterar o parâmetro. Eu vou querer alterar esse parâmetro, porque como eu não tenho dois sensores, né? Deixa eu dar um ler do dispositivo aqui novamente. Enquanto ele lê, eu vou explicar isso. Como eu não tenho um sensor de temperatura novo para botar no lugar, eu vou pegar esse, vou botar em outro porto, vou alterar o parâmetro, vou deixar o parâmetro de fábrica nele, né, aqui no porto 4, pelo LR Device. E aí depois vou tirar do porto 4 e vou recolocar no porto 1. Quando eu recolocar no porto 1, ele vai voltar a mostrar em graus Fahrenheit. Então vejo que ele já identificou aqui o sensor no porto 4. Agora eu vou voltar aos parâmetros de fábrica, porque aí eu vou simular como se eu estivesse pegando esse sensor do zero. Aqui. Então eu clico aqui em restabelecer a configuração de fábrica. Tá? Vejam que ele já alterou aqui, ele voltou a mostrar o display em vermelho e o graus Fahrenheit. Tá? Então, esse sensor agora ele está como um parâmetro de fábrica. Tá? Então, é como se eu tirasse, porque aquela configuração de restore, ela vale para o porto 1, para o porto 4, para o 2, para o 3. Essa configuração ela é individual por porto. Tá? Então, muito bem, agora eu vou desconectar ele aqui do porto 4 e vou conectar no porto 1 novamente. Quando eu conectar no porto 1, né, o que vai acontecer? O mestre da rede vai passar as configurações que estavam antes. Ó, cara, foi fantástico isso. Ele demorou um pouquinho ainda. Veja, ele retornou quando ele alimentou ali, ele voltou o default, que foi vermelho e graus Fahrenheit, e logo em seguida ele modificou. Você conseguiu ver ao vivo aqui. Então, foi o tempo do mestre identificar e mandar os parâmetros. Então, vejam, está mostrando em verde e mostrando graus Fahrenheit. Então, com isso eu consegui mostrar aqui para você como que
essa função de restore e backup pode ser feita, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.